Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Estamos, gente, quantas horas? Meu Deus, 8h40, perdi a hora. Estamos no capítulo 14 de Mateus, domingo. Hoje pode, né, gente, perder a hora. Calor lá fora está tinindo. De hoje já deu bom dia. E é isso, vamos que a gente tem muita coisa para ler. Hoje é um capítulo um pouco menor, mas com muitas informações importantes. Então vamos começar orando, e é isso. Final de semana de vocês foi bom? Não foi, graças a Deus. Amém, Deus, obrigada pelo dia de hoje, obrigada por esse final de semana, Deus, por este domingo, Senhor, em nome de Jesus, reine em nossas vidas. Nós colocamos diante de Ti todo ele, queremos, sabe, Deus, como os discípulos no final desse capítulo fizeram com Jesus. Queremos Te adorar, queremos, sabe, Deus, reconhecer que o Senhor é o Filho de Deus, que foi enviado para nós. Queremos, nesse dia de hoje, Te prestar honras, glória. Por isso, Deus nos encaminha aos lugares, sabe, Deus, onde vamos conseguir Te adorar em espírito e em verdade. Fica conosco ao longo desse dia, sabe, Deus, neste vídeo também, em nome de Jesus, que em cada casa, em cada lugar que ela for colocada, sabe, Deus, ministrado em nome de Jesus, que ministra aos nossos corações de maneira íntima e pessoal. Em nome de Jesus, como uma faca de 2 gumes afiada, sabe, Deus, que penetra entre juntas e medulas. Fala conosco, Jesus, nós Te pedimos, queremos disponibilizar e abrir os nossos ouvidos e o nosso entendimento para o Senhor, em nome de Jesus. Amém? Bora. Então vai dizer assim, naquele tempo Herodes, o governador da Galileia, ouviu falar a respeito de Jesus. Então ele disse aos seus funcionários: esse homem é João Batista, que foi ressuscitado. Por isso esse homem tem poder para fazer milagres. Pois Herodes tinha mandado prender João, amarrar as suas mãos e jogá-lo na cadeia. Ele havia feito isso por causa de Herodias, esposa do seu irmão Filipe. Pois João Batista tinha dito muitas vezes a Herodes: pela nossa lei você é proibido de casar com Herodias. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo, pois eles achavam que João era profeta. No dia do aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos, e ele gostou tanto que prometeu à moça: juro que darei tudo o que você me pedir. Seguindo o conselho da sua mãe, ela pediu que era a cabeça de João Batista num prato, agora mesmo. O rei Herodes ficou triste, mas por causa do juramento que havia feito na frente dos convidados, ordenou que o pedido da moça fosse atendido e mandou que cortassem a cabeça de João Batista na cadeia. Aí trouxeram a cabeça num prato, entregaram para a moça e ela a levou para sua mãe. Então os discípulos de João vieram, levaram o corpo dele e o sepultaram. Depois foram contar isso a Jesus. Então, gente, deixa eu tentar desligar aqui. Foi. Nossa, alguém tá me vendo, gente? Nem eu tô me vendo mais. Então aqui, vamos contextualizar, vamos, tentar trazer luz. Então aqui a gente vai ver que Herodes, que era o rei daquela época, ou seja, quando Jesus nasceu, quem reinava era Herodes o Grande, se eu não me engano. Pelo que eu li, tá? E aí aqui era seu filho, Herodes. E ele tinha um irmão chamado Herodes Filipe, ou Filipe, enfim, não sei. E aí, esse Herodes, filho, ele ficou sabendo
sobre as obras de Jesus, né? Sobre o que Jesus estava fazendo. E aí, aqui tá falando bem mais à frente, porque quando João morreu, na minha Bíblia cronológica, vai falar que foi ali pelo ano de 27, na verdade ele foi preso no ano 26 depois de Cristo, e ele morreu no ano 27, em março, no ano 27 depois de Cristo. Ou seja, Jesus ainda não tinha estourado em seu ministério. O máximo que aqui na minha Bíblia conta é que ele já tinha feito ali o milagre do vinho, que a gente vai ouvir só lá em João. Aqui a gente já viu alguns milagres, algumas coisas de Jesus, mas ele já tá falando dessa época, ele já tá, tipo, ouvindo a respeito de Jesus, tá ouvindo muitos boatos a respeito de Jesus. Então, ele vai pensar no seguinte: meu Deus, João Batista ressuscitou. Eu tenho certeza, porque aquele homem era profeta, aquele homem era homem de Deus. E aí vai contar um pouquinho de como foi a morte de João. Aqui de uma maneira muito sucinta, Mateus, então ele passa ali, dá uma pincelada em como foi isso. E a gente olha para esse capítulo e olha para a morte de João e nem acredita. Eu não sei vocês, mas eu nem acredito, porque por causa de um capricho de uma mulher, né, totalmente endemoniada, ele vai e ele morre, né, perdendo a cabeça realmente. E aí a filha dela então vai dançar para esse rei e ele vai gostar. E ela vai pedir então a mando da mãe, pedir a cabeça de João Batista numa bandeja. E é isso que acontece. Como ele se comprometeu com ela na frente de um monte de gente importante, ele não podia negar mais. Apesar dele não querer fazer isso, ele custou a fazer isso. Mas enfim. Aí vai dizer, o que me consola às vezes é que João não ficou muito tempo sofrendo, entendeu, gente? E outra coisa que me consola muito é o que, quando a gente chegar, eu acho que em Marcos ou em Lucas, que vai falar sobre isso mais detalhado, eu lembrei muito do filme The Chosen, A Última Ceia, a Santa Ceia, não lembro, mas que vai falar sobre essa morte de João ali, vai mostrar, sabe, como se ele olhasse e falasse, sabe, deu certo, tipo, ai, eu cumpri a minha missão. Mas vamos deixar isso mais pra frente. E aí, no versículo 13 vai continuar assim: ao saber o que havia acontecido, Jesus saiu dali num barco e foi sozinho para um lugar deserto. Mas as multidões souberam onde ele estava, vieram dos seus povoados e o seguiram por terra. Quando Jesus saiu do barco e viu aquela grande multidão, ficou com muita pena deles e curou os doentes que estavam ali. De tardinho, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: já é tarde, este lugar é deserto. Mande essa gente embora, a fim de que vão aos povoados e comprem alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: eles não precisam ir embora, deem vocês mesmos comida a eles. Eles disseram: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Pois tragam para mim, disse Jesus. Então, mandou o povo sentar-se na grama, depois pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus. Partiu os pães, entregou-os aos discípulos e estes distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Os que comeram foram mais ou menos 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Quando eu li essa parte pela primeira vez, logo em seguida da morte de João, eu falei: caraca, então Jesus ficou sabendo e ficou sentido com aquela mensagem, né, com aquela notícia, a ponto dele se afastar, né, dele querer ir para o deserto. Em outros capítulos, deixa eu até ver aqui como é que tá na minha Bíblia. Não, agora não vai dar tempo de ver. Mas em outros capítulos, esse momento vai ser em outro momento, não vai ser exatamente nesse momento. Então a gente fica se perguntando se Jesus ficou sabendo e ficou realmente dessa forma aqui, que, cara, eu escrevi, ó,
Jesus em Cafarnaum, mas pelo visto realmente aconteceu logo em seguida. Então é como se isso acontecesse, sabe? Como se eu escrevi várias coisas. Eu falei, amigo, desculpa, eu não pude te ajudar. Daqui uns dias sou eu nessa posição, que não sei o que. Jesus pensando, falando, orando, né? Em relação a João, pensando ali, caraca, não fiz nada pelo meu amigo. Você veio, você anunciou a minha vinda, você preparou o meu caminho. Muito obrigada, sabe? E eu não pude fazer nada para te salvar, não pude fazer nada, né? O nosso Pai que está no céu, Ele sabe de todas as coisas, então deixa que Ele resolva e tal, mas enfim. Então a palavra vai nos mostrar que Jesus de fato, Ele ficou triste com aquela situação, ficou, né? E Ele quis se afastar, Ele quis ir pro deserto. Ele não queria ver ninguém, ele estava cansado, ele estava decepcionado, ele estava chateado com aquela notícia, com aquela situação e, enfim, ele quis se afastar. Mas a multidão viu que ele estava indo e aí foi correndo atrás dele e ficava de longe assim, Jesus, então eu trouxe meu filho para ser curado, cura ele. E aí Jesus não pôde. Jesus precisou se levantar da sua dor, do luto, daquela dificuldade, daquela tristeza momentânea e falou, eu preciso continuar. E aí diz que ele curou todos os doentes que estavam ali, que foram atrás dele, né? E aí, logo em seguida, ele faz ali aquele milagre dos pães e do peixe, né? Primeira vez. Provavelmente, deixa eu ver. Ai, meu Deus, toda hora eu tiro. Mas essa Bíblia cronológica, gente, ela é muito boa pra gente ver, assim, a cronologia das coisas. Porque aqui, na Bíblia normal, ela tá, tipo, desalinhada um pouco, né? Porque eles vão colocando conforme ali faz sentido pro roteiro do negócio. Mas eu achei bem legal essa minha Bíblia cronológica pra gente, né, dar esse alinhamento, assim. Bom, e é isso realmente. E aí foi logo em seguida o milagre dos pães e do peixe. Bom, então vamos finalizar aqui, deixa eu acabar de ler. E aí, aí qualquer coisa eu escrevo alguma coisa depois. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago. Enquanto ele mandava o povo embora, depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago, e as ondas batiam com força no barco porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram, é um fantasma, e gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. Venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água, em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou, socorro, Senhor. Imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse, como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo, de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Jesus e os discípulos atravessaram o lago e chegaram à região de Genezaré. Ali o povo reconheceu Jesus e avisou todos os doentes das regiões vizinhas. Então muitas pessoas levaram doentes a ele, pedindo que deixasse que os doentes pelo menos tocassem na barra da sua roupa. E todos os que tocavam nela ficavam curados. Então aqui, nós até temos tempo de falar, mas antes da gente começar a falar sobre isso, eu quero falar então um pouquinho sobre a comunidade. Eu escolho Cristo todo dia
que é a comunidade onde ali a gente vai estar olhando para Jesus, né? Não vai fazer igual Pedro que desfocou, quer dizer, algumas vezes a gente faz, né, gente? E a gente acaba olhando para as circunstâncias, perdendo a fé, perdendo o ânimo, perdendo a coragem, mas enquanto estamos em comunidade é mais fácil a gente se manter, né? Por quê? Porque ali a gente vai ter um cronograma onde de manhã, de tarde, de noite eu vou aparecer com alguma palavra específica, com algo que a gente vai poder comentar junto, né? Que a gente vai poder fortalecer a nossa fé, que a gente vai poder continuar o entendimento da Bíblia, sabe? Quando a Bíblia, quando a gente começa a ter clareza da palavra de Deus, começa a ter entendimento a respeito dela, os nossos olhos espirituais se abrem e a gente consegue fazer mais coisas. A gente consegue andar por sobre as águas de maneira menos temerosa, sabe? A gente consegue. Eu não sei aqui se vocês aqui, né, quantos estão aqui que sabem, mas eu tinha um emprego bom, consideravelmente, todo mundo gostava muito de mim e tal, e né, eu fazia um trabalho muito relevante, tanto que volta e meia, graças a Deus, eu recebo o convite de voltar, mas chegou um dia que eu senti esse chamado do Senhor e eu fiquei receosa por causa das circunstâncias, fiquei. Mas eu olhando para a Bíblia, olhando para a palavra de Deus, eu consegui descer desse barco e falar: Jesus, eu quero te seguir, sabe? Eu quero fazer as coisas que o Senhor quer que eu faça, sabe? Da mesma forma, não sei quantos sabem, mas eu sou solteira, né? Eu tenho aí os meus 40 anos. Mas, gente, como eu creio na palavra de Deus, como eu creio nas palavras que o Senhor já liberou a respeito da minha vida, sabe? Em relação a tantas coisas, em relação a casamento, a família. Então, sabe, quando a gente olha para a palavra de Deus, vê o quanto ele é justo, o quanto ele é fiel, o quanto ele faz, o quanto para ele, sabe? E aí as pessoas às vezes ficam buscando formas de fazer a palavra de Deus se cumprir, ou de fazer a palavra de Deus se cumprir, não, mas de se beneficiar, né? De fazer algo a respeito. Mas quando a gente tem total confiança nesse Deus, total confiança em sua palavra, total confiança em suas promessas, a gente vive a vida mais leve, a gente tem coragem de sair desse barco e andar sobre as águas. Andar sobre as águas não é andar sobre algo que você está seguro, que você está, sabe, que você sabe, assim, que você está seguro mesmo. Mas andar sobre as águas é andar sobre as impossibilidades. Não é para qualquer um, não é fácil, não é de qualquer forma. Então é isso, sabe? A proposta da comunidade online Eu Escolho Cristo Todo Dia é esse olhar para Cristo. É Jesus virar e falar: põe o foco em mim, bora. Não olha pro mar não, que senão você vai cair. Não olha pra tempestade não, bora, aqui nos meus olhos. Então é o tempo todo assim, pra gente dar conta. Amém? Então, te faço esse convite, espero estar com você lá de manhã, de tarde, de noite. Então, algum momento que a gente ali, dá uma vaciladinha, a gente vai conseguir, então, virar, voltar e olhar a Jesus, quase. Ou Jesus vai lá correndo e nos pegar. E aí, para finalizar, vai dizer que todos adoraram, né? E eles não adoraram com cânticos, com adoração, mas eles adoraram se prostrando diante do Filho de Deus e falando verdadeiramente: o Senhor é o Filho de Deus, meu Deus. Então,
que cada um de nós aqui possamos, sabe, contemplar este ano e ver a bondade do Senhor, ver que de fato Jesus é o Filho de Deus, ver que Ele realmente é Deus na nossa vida. Quem aí tá disposto, quem aí tá querendo ver a manifestação viva e presente do Filho de Deus nas nossas vidas? Eu quero. Espero que você queira comigo. E é isso. Devo talvez escrever um pouquinho sobre essa última parte. Beleza, gente, no Instagram. Então, segue lá. Quem tiver interesse, então, faça sua inscrição. Tô deixando aqui toda vez na descrição do vídeo da comunidade. Beleza? Beijo, Deus abençoe. Tchau, tchau.